Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson, e hoje irei mostrar para vocês as 10 maiores aranhas do mundo em 2024. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para me ajudar. Agora vamos começar o vídeo. No mundo há cerca de 48 mil espécies de aranhas, sendo que muitas delas passam do tamanho normal, como ocorre nas caranguejeiras e nas aranhas caçadoras, por exemplo. Em 10º lugar, a aranha de teia dourada ou Trichonephila clavipes. As fêmeas destas aranhas constroem teias enormes, muito bem elaboradas e simétricas, às vezes chegando a 1 metro de diâmetro. Elas as elaboram estrategicamente entre os galhos das árvores, numa altura em que costumam voar insetos, como borboletas, mipusas, gafanhotos, de que essas aranhas se alimentam. A seda pegajosa de sua teia é conhecida por sua grande resistência. Tamanha resistência faz com que até mesmo pequenos pássaros, em pleno voo, sejam capturados pela teia. No Brasil, estas aranhas são encontradas por toda a Mata Atlântica. Por serem animais peçonhentos, naturalmente, podem picar humanos. Entretanto, não são agressivas, dificilmente abandonam suas teias e a ação de seu veneno não tem importância médica, causando no ser humano apenas vermelhidão e leve dor no local da picada, exceto nos casos em que a vítima é alérgica a este tipo de picada, em que se deve procurar atendimento médico. O corpo de uma aranha fêmea dessa espécie pode ter de 3,8 a 7,6 centímetros, enquanto os machos geralmente não atingem 2,5 centímetros. Em 9º lugar, a aranha listrada de Israel ou Cerbalus aravensis. Embora recém-descoberta, a espécie já se encontra em risco de extinção, pois seu habitat está ameaçado pela expansão da agricultura, que reduziu a região de dunas de 7 km² para apenas cerca de 3 km² atualmente. A Cerbalus aravensis é uma espécie de aranha descoberta na fronteira entre a Jordânia e Israel. Em 2010, a enorme aranha pode chegar a medir 14 centímetros. Além disso, não se sabe muito sobre ela, além do fato de ser um animal noturno. Olhando para esta aranha com sua coloração pálida e branca, com marcações negras profundas em suas patas, pode-se sentir tentado a chamá-la de bonita, exceto pelo fato de ser assustadora. E isso é tudo o que você realmente precisa saber. Cerbalus aravensis vive em dunas de areia e em areias parcialmente estáveis à beira de pântanos salgados. É noturno e é mais ativo nos meses mais quentes do verão. Ele constrói tacas subterrâneas com opérculos articulados em forma de alçapão feitos de areia e seda, para disfarçar a entrada de predadores. Em 8º lugar, a aranha armadeira ou Phoneutria. Phoneutria caracteriza-se por corpo de 3,5 a 5 centímetros, com uma de separação entre as patas de até 17 centímetros nas fêmeas. Caminham de modo característico, como agachadas. São muito agressivas e venenosas, com o veneno que produzem a apresentar um componente neurotóxico tão potente que 0,006 mg injectados por via intravenosa são suficientes para matar um rato com 200 g de peso. Há espécies por vezes entram em habitações humanas em busca de comida ou de parceiros para acasalamento, podendo buscar esconderijo em roupas ou sapatos. Quando molestados, os espécimes desta espécie mordem repetidamente. Em consequência dessa etologia, ocorrem cada ano centenas de acidentes relacionados com espécimes do gênero Phoneutria. A espécie é considerada como a aranha mais venenosa do mundo, constando como tal no livro Guinness dos Recordes, especialmente pela potência da ação do seu veneno neurotóxico. No Brasil é a segunda aranha que provoca mais sexadons, só superada pela aranha marrom, mas, ao contrário das espécies de Loxoceres, esta espécie é extremadamente agressiva, pelo que não é recomendável permitir a sua reprodução em cativeiro. Em 7º lugar, a aranha camelo ou Solifugae. O nome Solifugae vem do latim e significa os que fogem do sol. O nome não reflete o conhecimento atual do grupo. Muitas espécies são diurnas e crepusculares. As noturnas também não apresentam fotofobia, e ao contrário, são atraídas por luz artificial. Os solífugos são também conhecidos como Solpus dius, também uma palavra latina de significado semelhante a Solifugae. Aranha solar e escorpião do vento não são nomes comuns desses animais, e sim traduções literais de dois de seus nomes em inglês, Sun Spider e Winged Scorpion. Seu tamanho varia entre 2 e 7 centímetros. Os solífugos são predadores ágeis, podendo se alimentar de outros artrópodes e até mesmo pequenos vertebrados como sapos e lagartos. Isso graças às suas enormes quelíceras queladas, em forma de pinça, que inclusive são usadas para o diagnóstico de espécies. Em 6º lugar, a aranha-rei babuíno ou Plerinochilus murinus é uma espécie de aranha pertencente à família Theraphosidae. Tarântulas é uma espécie encontrada na Angola e África do Sul. Os criadores e colecionadores de aranhas procuram esta, pela sua cor, laranja, muito diferente e bela. As fêmeas medem de 6 a 4 centímetros, já os machos de 4 a 2 centímetros. Possuem todo o seu corpo da cor alaranjada,
sendo nas pernas destacados anéis alaranjados brilhantes. Os pelos do corpo são mais curtos e os das penas, consequentemente, mais longos. Esta espécie é incrivelmente defensiva, e como acontece com a maioria das tarântulas do Velho Mundo, não deve ser mantida. A picada desta espécie, embora não seja grave, é extremamente dolorosa. Além disso, a espécie está mais do que disposta a infligir tal mordida sem primeiro apresentar a típica demonstração de ameaça. Recomenda-se cautela ao lidar com esta espécie. Em quinto lugar, tarântula gigante colombiana, o Chenestissimanis, a tarântula negra menor colombiana. É uma aranha-pássaro terrestre, tarântula, encontrada na Colômbia, Venezuela e Peru. É uma aranha relativamente grande, com comprimento de corpo atingindo 6-7 cm e largura atingindo 19-22 cm. Frequentemente exibe uma relação comensal ou mutualística com a rã Microdiochiasmucleis ventrimaculata. A relação descrita é aquela em que a aranha pode proteger a rã e seus ovos dos predadores, enquanto a rã protege os ovos da aranha das formigas. Também foi observada associação estreita com a Ptufrine boliviana, outro micrúlidio. A colombiana Lesserbactaretula, Chenestissimanis, é uma aranha grande pássaro terrestre, com pernas peludas e corpo e um belo padrão. Uma tarântula está a mostrar comportamento agressivo. Todos os tipos são venenosos, mas não letais para os humanos. Em quarto lugar, a aranha listrada asiática ou Poecilotheria rajaei. Ela se alimenta de insetos, pequenos lagartos e até mamíferos de tamanho reduzido, como morcego, afirma a Sociedade Britânica de Tarântulas, a qual seu descobridor é vinculado. Hanyu Nanayakiara, autor do achado, também é cofundador da Organização pela Pesquisa e Educação da Biodiversidade do Sri Lanka. O aracnídeo é parente de outras caranguejeiras, também conhecidas como tarântulas, como a Terafosa blonde, encontrada na Amazônia e considerada uma das maiores do mundo, segundo a Sociedade Britânica. A descrição da espécie foi publicada na revista da instituição, em dezembro. Em entrevista ao G1, o editor da revista, Peter Kirk, desmentiu a ideia de que se trata de uma aranha gigante. A Poecilotheria rajaei é uma tarântula de tamanho médio, variando de 13 a 15 centímetros. Em média, disse. Ele ressaltou que o tamanho máximo pode chegar a 20 centímetros. Seu veneno é fraco. O veneno da aranha não é suficiente para causar sérios danos a um ser humano, sendo parecido com o de outras caranguejeiras, ponderou Kirk. Aparentemente a Poecilotheria rajaei é incomum, e isso se deve enormemente à destruição de seu habitat natural, disse o editor. Caranguejeiras arbóreas, como a nova espécie, em geral são encontradas em buracos de árvores antigas. No entanto, devido à degradação de seu habitat, este aracnídeo pode se esconder em rachaduras de casas e em construções abandonadas. Em terceiro lugar, caranguejeira rosa salmão brasileira, Ulasidora paraibana de comportamento agressivo, não representa contudo muitos riscos ao homem adulto. Possui veneno relativamente fraco, incapaz de matar um homem adulto, e sua maior ameaça estaria nos pelos urticantes que a envolvem, embora tenha picada dolorosa, em virtude do tamanho de suas longas quelíceras. As fêmeas vivem de 10 a 15 anos, e os machos correm o risco de morrer na cópula, porque a fêmea costuma comê-los após o ato de acasalamento. São aracnídeos que atingem maturidade sexual por volta dos 3 ou 4 anos. Quando novas não são muito grandes, mas chegam a medir até 25 centímetros de comprimento na idade adulta. Podem comer baratas, gafanhoto, grilos, lagartixas, besouro, pequenos roedores, além de também terem comportamento canibalístico. Vivem em tacas rasteiras, as quais são encontradas disponíveis ou são escavadas pelos próprios indivíduos e revestidas por uma fina camada de teia. Preferem ambientes úmidos com temperatura por volta dos 25 graus e umidade a 70-80%. Essa tarântula não é indicada para quem é iniciante na criação de aranhas, como hobby, por serem muito rápidas, grandes e poderem liberar seus pelos sob uma situação de estresse. Em segundo lugar, a aranha caçadora gigante ou Heteropoda maxima. A espécie pode ser distinguida de todas as restantes da família Asparacidae pelo porte impressionante e pelos caracteres genitais masculinos e femininos. É a maior espécie de aranha conhecida em envergadura, chegando o corpo a 4,6 cm de largura e tem envergadura de perna de até 30 cm, o que o torna a maior aranha em diâmetro. Os caracteres genitais são, no macho, que é menor que a fêmea, um pedipalpo muito alongado, pelo menos 3 vezes mais longo que o tegulum, e, na fêmea, uma forma característica do epígino com 2 faixas orientadas para frente e uma direção típica dos canais internos. Como todas as aranhas do mundo, elas possuem veneno, mas este não traz perigo ao organismo humano, para causar morte e sintomas que colocam a vida em risco. Mas a sua picada pode causar vermelhidão, irritação e inchaço na região da epiderme. Além disso, pode causar febre,
vômito, dor de cabeça, náuseas. Diferentemente de outras espécies de aranhas, esta espécie não utiliza teias para caçar seus alimentos, e como seu nome sugere, elas saem à caça de suas presas, sendo estas bastante velozes, assim como a Heteropoda venatoria. E finalmente no primeiro lugar desta lista temos a maior espécie de aranha do mundo, a aranha Golias, comedora de pássaros ou Pterophosa blonde, endêmica do norte da Amazônia brasileira. Não raro é também encontrada na Guiana, no Suriname e na Venezuela. Chamam-na de comedora de pássaros, porque ela realmente é capaz de abater e devorar um pássaro, além de pequenos roedores, répteis e anfíbios. Apesar disto, a Pterophosa blonde raramente ataca vertebrados adultos. No século XIX, a naturalista Maria Sibylla Merian produziu uma gravura feita com cobre, onde estavam ilustradas aranhas e formigas. Entre os aracnídeos, estava uma aranha semelhante à Pterophosa blonde, predando um beija-flor. Sua picada, embora seu veneno não seja muito prejudicial aos seres humanos, é capaz de provocar náuseas, transpiração excessiva e bastante dor local, uma vez que suas quelíceras podem chegar a 3 centímetros de comprimento, capazes de perfurar a pele humana com muita facilidade. Por outro lado, a ação do veneno quando injetado em suas presas é mortal, pois atinge o sistema nervoso central das mesmas, paralisando-as. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.